Seguidores do Porto Alegre 24 horas, hoje é dia 20 de setembro, uma tarde bonita, e há tempos estou procurando essa entrevista com o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, que preferiu se afastar um pouco nesse momento eleitoral, e deve ser difícil para um político nesse momento estar se afastando, né? E estamos às vésperas do dia 26, que é onde termina o prazo que a Justiça determinou que ele poderia voltar ou se tiver uma renovação. Ele vai explicar para vocês. Prefeito Jairo Jorge, boa tarde. Boa tarde, Diego. Um prazer enorme te receber na minha casa, estar aqui. Parabéns aí pelo portal. Sucesso, né, pelo teu trabalho, sucesso pela tua dedicação. Acho que é isso que a gente precisa. Eu, como jornalista, fico muito feliz aí pelo teu sucesso. Obrigado, prefeito. O senhor sabe que aqui é pimenta, né? Não, aqui a gente... Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Prefeito, a minha primeira pergunta, eu tinha uma outra, mas como é que foi ficar fora do jogo eleitoral agora? Porque é que nem uma cachaça isso, a gente está ali, tem que participar, né? Foi muito difícil, Diego. Não vou te iludir, foi muito difícil, está sendo muito difícil para mim. Eu sempre trabalhei desde muito jovem, né? Eu venho de uma família humilde, então sempre trabalhei. Então, política é uma paixão para mim, né? É o que me dá vontade, é o que me dá motivação. Então eu tenho vivido dias muito difíceis, eu e a minha família, né? Não só eu, meus pais. Tenho pais idosos, né? Meu pai 95 anos, minha mãe 92 anos. Infelizmente entraram na casa deles no dia 31, né? Foram 10 homens armados entrar na casa deles para nada, né? Então são momentos difíceis que eu passei, né? A minha família, minha esposa, meus filhos. E é claro que eu sou uma pessoa que tem muita fé, muita espiritualidade, isso tem me ajudado, né? E não foi fácil, porque eu decidi ficar fora mesmo da campanha eleitoral. Foi uma decisão minha de ficar, porque eu não quis, sabe? E não sair na rua, por exemplo, né? Eu não tenho nenhuma proibição em não sair. Mas, Diego, quando a gente sai na rua, eu como prefeito, eu saio na rua e uma pessoa pede para eu resolver um problema, e eu resolver aquele problema, eu estou quebrando a cautelar, porque eu estou exercendo o meu papel de prefeito, né? E eu não posso fazer isso. Então eu decidi fazer uma reclusão, não quis bater boca também, tu vê que eu não fiz nenhuma manifestação, porque eu respeito muito o Poder Judiciário, né? São desembargadores, embargadoras, pessoas sérias, né? Inteligentes, capacitadas, então respeito muito a quarta Câmara, que é a Câmara dos Prefeitos, Tribunal de Justiça, e respeito também o MP, né? Porque o MP é uma instituição importantíssima para o Brasil. Independente de qualquer coisa, eles ajudaram aqui a mostrar, né, pessoas que estavam tentando se aproximar de Canoas. E eu respeito, mesmo que tenha erros, e tem erros no processo, esse erro não é da instituição, né, Diego? Isso é um erro de pessoas, porque nenhuma instituição é feita de anjos, né? Sim. Uma instituição ela é feita de homens e mulheres, tem acerto, erro, né? E de fato ocorreram erros, mas isso não é culpa da instituição, do Ministério Público. Então tem sido difícil, muito difícil, mas eu tenho muita fé em Deus e agora falta um pouquinho aí, dia 27, se Deus permitir, eu vou estar lá retomando o trabalho. Eu tenho outra pergunta agora, eu estou curioso, né? E o senhor jornalista, o senhor sabe que jornalista é curioso e tal, né? Apesar de isso é uma qualidade. Né? Prefeito, o senhor se sentiu um preso dentro de casa, como se tivesse numa prisão domiciliar? O senhor não tá? Não, deixa bem claro isso. Não, Mas o senhor sentiu aquele cara que não pode sair de casa preso domiciliar? É uma reclusão, né? Porque, veja, eu tive esse paradoxo, né? Se eu saio efetivamente para a rua, eu estou quebrando a cautelar. Então, eu fui muito rigoroso nisso, até mais rigoroso do que estava recomendado. Mas é difícil, né? Porque se eu vou no comércio, se eu vou no supermercado, se eu vou na feira, eu falo com as pessoas me conhecem, as pessoas vão pedir solução para os problemas, e aí eu estaria... Então, foi difícil, eu tive que fazer essa reclusão. Foi um momento assim meio sabático, né? Um momento de ficar refletindo, pensando, vendo, né, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. Também estudei muito o processo, isso me deu também a capacidade de saber exatamente onde é que estão os erros, onde é que estão as falhas, né? Prefeito, então quando eu falei, aqui não tem refresco. Não, estamos aqui para isso. Teve corrupção na sua gestão em Canoas? Não teve. E é importante deixar claro isso. Claro que houve uma falha. E onde é que eles se apegaram nisso? Houve uma falha numa licitação. Um diretor, lá nós estamos falando isso, Diego, lá em janeiro de 2021. Veja, eu assumi no dia 1º. Isso é final de janeiro. Sim. Esse diretor... Transição, todo, tá, né? O prefeito anterior me deixou uma casca de banana, né? É importante dizer isso também, né?
ele não fez a licitação da empresa de limpeza. Então você imagina o seguinte, nós estávamos no meio da Covid. Essas pessoas iam na repartição pública, iam lá na Secretaria da Fazenda, iam lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Secretaria de Cidadania. Aí chegava lá, quem é que limpa o banheiro? Quem é que limpa a cadeira para a pessoa sentar? Com a Covid você tem que higienizar. Todos. Ele me deixou sem empresa. Eu deixei uma empresa licitada, contratada, e ele simplesmente não fez a licitação e me deixou sem empresa, pagando por reconhecimento de despesa, que é um crime. O que eu fiz no dia 1º? Eu paralisei, né, porque não pode pagar por reconhecimento de despesa, fiz uma licitação emergencial e nessa licitação um diretor errou gravemente. O que ele fez? Ele pediu, através do e-mail dele, que nem poderia, pediu orçamento. Vieram 5. Ele tira o único orçamento que era real, né, tira esse orçamento, esconde esse orçamento, tira fora e pega 4 que era arranjado. Então ele cria um episódio que esses 4 vão para análise, ninguém na prefeitura sabia, tanto que a procuradora de carreira fez um parecer, e ela também não sabia, ela foi enganada. Eu recebo isso porque uma prefeitura que tem 4.000 pessoas trabalhando, Diego, um processo desse passa por 100 pessoas, né? Então, esse diretor errou e o que eu fiz quando eu descubro? Eu só vou descobrir isso início de maio. Quando o Tribunal de Contas me manda um relatório, eu olho aquilo ali e digo, não. Eu demiti o diretor, eu afastei o secretário, eu abri uma sindicância e o que eu fiz? Eu fiz uma glosa. Porque quando ele tirou esse valor, esse orçamento era menor. Então, vamos dizer o seguinte, o orçamento era 2.380.000, esse era o valor em 6 meses. O orçamento menor era 2.600.000. Sabe o que eu fiz? O Tribunal de Contas mandou pagar 2.600.000. Eu disse, não vou pagar não. Ele está errado, isso aqui eu vou cortar mais. Eu paguei 2.090.000. Veja, digo, 500.000 a mais do que o tribunal determinou. O tribunal diz, não, você tem que pagar 2.600. Então, se tu pensar, a prefeitura saiu ganhando. Porque se não tivesse ocorrido nenhuma falha, a prefeitura ia contratar uma empresa para trabalhar por 2.600. A prefeitura pagou 2 milhões. Então a prefeitura ganhou 500.000. Então não houve desvio, isso é importante ser dito, mas houve erro, houve falha, houve intenção. E a pessoa foi punida. E a pessoa foi punida, foi demitida, obviamente que está agora também no processo, vai ter que se explicar. Eu não quero deixar claro, eu não protejo ninguém. Quem errou vai ter que pagar. As minhas falhas, os meus erros, obviamente que também eu não tenho nenhum problema de responder por eles. Agora, veja, eu não fui conivente, eu não fui, né, botei a mão por cima, ao contrário, eu fui muito duro, né, inclusive criando uma situação que a própria empresa acabou quebrando depois. Então eu fui duro por quê? Porque tinha que ser. Porque quando eu recebo lá em maio esse relatório, eu vejo, não, tem coisa errada aqui. Então acho que é isso que é importante. Então eles pegaram essa falha, uma falha que aconteceu, foram 224 licitações, Diego. Só para as pessoas terem ideia, 224 licitações de tudo que você possa imaginar na prefeitura. Uma deu errado, uma teve um erro e foi punido, né, afastado, demitido, o dinheiro foi glosado. O que é glosar? Você segurar na conta da prefeitura, não pagar para a empresa. Está na caixa da prefeitura, né? Então tudo isso foi feito. E aí o que o Ministério Público, a denúncia que foi feita, né? Eles disseram o seguinte, olha, em 2020 o Jorge foi lá e recebeu um dinheiro em São Paulo. Essa foi a conversa toda. Só que é o seguinte, né, Diego? Eu provei que eu não estava em São Paulo. Essa é a minha próxima pergunta, né? O que aconteceu no dia 14 de setembro de 2020? No dia 14 de setembro de 2020, eu estive em São Paulo para conversar com o Kassab, que é o presidente do meu partido. Aliás, fui na casa dele. Eu tinha o meu vice era do Solidariedade. E eu tinha um outro partido que também era nosso coligado, que é o Avante. O presidente, na época, presidente estadual do partido, me disse, Jairo, para a gente conseguir um dinheirinho mais lá do Avante, você tem que ir lá fazer uma relações públicas com o partido. Fazer o carinho, você tem que fazer uma visita, você tem que ir lá, conhecer o partido. Aí eu ia já com o Kassab, o motivo da minha viagem era conversar com o presidente Kassab para ele me apoiar. Ele me apoiou. Eu recebi 1 milhão de fundo eleitoral para a campanha. Toda a nossa campanha foi 2.240.000, sendo 240.000 foram recursos arrecadados e o restante veio dos partidos. Foram 860.000 do Avante, 100.000 do Solidariedade e 1 milhão do meu partido, PSD. Então foi o dinheiro suficiente. Nós fizemos uma campanha
firme, correta. Combativa. Propositiva, não ataquei ninguém. Não foi uma campanha ostensiva, o meu adversário tinha uma campanha muito mais, tinha 3 vezes mais carro de som, os materiais muito mais caros e bonitos do que o meu. Não importa, eu fiz uma campanha bonita, uma campanha para frente e ganhei a eleição. Eu não precisei, até porque você lembra que em 2016 já teve aquela armação para a Beth, que a Beth foi inocentada, eu também fui inocentado, mas aquilo foi uma armação. Então, eu digo que gato escaldado tem medo de água fria, Sim. Então eu fui muito cuidadoso, mas precisava fazer essa visita ao presidente e aí eu fui também na sede do Avante. E foi essa a minha viagem, voltei, eu não tive reunião com empresários, eu tive reunião com lideranças políticas dos 2 partidos, E obviamente que as pessoas que estavam também lá na sede do Avante, que estavam na casa também do presidente Kassab. O que eles dizem? Eles dizem que no dia 25 de setembro, que é um outro dia, não é esse, eu tive um almoço, ou encontrei num restaurante, eles dizem o local, eles dizem o dia, eles dizem a cidade, que é Barueri, no shopping Guatemi de Alphaville, no restaurante Almanara, que é um restaurante árabe, que eu teria às 14 horas e 28 minutos recebido em mãos 150 mil reais. Veja, quando eles disseram, e essa é a base, foi assim que eles me investigaram, o Tribunal de Justiça aceitou a denúncia, foi através disso que eles pediram a minha prisão, Diego, é importante lembrar isso, as pessoas pediram a minha prisão. Não levaram, mas conseguiram me afastar há 180 dias, É há muito tempo, Veja, eles conseguiram porque para você afastar um prefeito, você tem que ter uma coisa concreta. Como não tinha nada, foi usada essa afirmativa falsa. E essa afirmativa falsa, quando eu soube isso, eu disse, mas eu não estive em São Paulo nesse dia. Aí eu provei, mostrei para o juiz, olha, para o desembargador. Eu tive uma live com o Gaúcho da Geral na minha casa aqui, que eu fiz 51 lives, então é o mesmo lugar, não tem como você dizer, eu estava em São Paulo. Depois eu tive uma reunião às 1h30 com o presidente da Câmara de Alvorada, o Juliano, que era o candidato a prefeito lá de Alvorada, que esteve comigo, que era o presidente da Câmara. Eu tive uma reunião com o presidente do Sindicato de Lojas, veja, uma reunião com um sindicato dos lojistas. Eu tive uma reunião com o presidente dos sindicatos rodoviários. Eu tive um seminário que participou 40 pessoas, então não é. Eu tive uma reunião com o diretor administrativo da Corsan. Então, veja, foi um dia que eu tive uma atividade forte. E à noite ainda tive uma outra live. Então, eu tive uma live de manhã, várias reuniões à tarde e uma live. Como é que eu podia estar em São Paulo? Tanto que quando eu faço o recurso para o Tribunal de Justiça, o próprio desembargador, não, você podia pegar um jato e voltar, mas como é que eu ia fazer um negócio desse? É 1h30 para ir, 1h30 para voltar? Não tem como, mesmo que eu contratasse, seria impossível. Então essa tese, eu disse lá, Diego, que não era verdade, só que o Ministério Público bateu nisso. Aí o que aconteceu? No dia 30 de junho, eles olharam meu celular, que o teu celular e o meu celular, eles estão ligados a uma estação radiobase, que é aquela torre. Aí eles, sabe o que eles provaram? Que no dia 25 de setembro de 2020, eu nunca saí de Canoas. Veja, tudo aquilo caiu por terra. E agora eles inventaram uma outra coisa. Não, ele não foi, mas foi um emissário. Não, convenhamos, Antes era eu, agora é um emissário. E aí, como eles apresentaram a denúncia no dia 5, aí eles não tinham nada, porque tinha caído o dia 25, eles inventaram uma nova data, que é 10 de fevereiro de 2021. Como se no dia 10 de fevereiro de 2021 eu estivesse também em São Paulo. Só que é um dia muito importante na minha vida, Diego. Sabe por quê? Foi o dia que meus pais se vacinaram. Eu levei eles para vacinar. Meu pai tem 95 anos, minha mãe 92. Como eu já mencionei, são pessoas idosas, pessoas... E eu fui lá, foi um dia muito importante na vida dele, primeira dose de vacina. Eu tive uma reunião com a Grampal, com os prefeitos, estava lá o Melo, estava lá os prefeitos, o Batistella aqui de Nova Santa Rita, todos os prefeitos estavam lá. Eu tive uma reunião com o Agostinho Meirelles, que é secretário de Estado do governo do Eduardo Leite. Eles não conseguiram confrontar essa agenda. Não, mas eles inventaram esse negócio agora. Então, mais uma invenção. Claro, eu quero dizer o seguinte, não é um MP que está fazendo, não é o Ministério Público, isso é um erro de uma pessoa. Só que errar 2 vezes, errar uma vez é humano, agora errar 2 vezes. Então, mais uma vez, por que eles estão fazendo isso? Para, digamos, criar uma materialidade que não existe. Então, o que eu quero? Eu quero justiça. Eu quero poder provar a minha inocência. Agora, eu quero provar a minha inocência e quero voltar. Eu fui eleito pelo povo. Porque o que justifica eu estar fora da prefeitura? Então, eu quero retornar à prefeitura. Eu vou auxiliar o Ministério Público, o Poder Judiciário, a investigar. O maior interessado, Diego, em apurar tudo, sou eu. O senhor não se nega a... Não, ao contrário. Eu fui lá, prestei depoimento. Eu não nego a nada. Por quê? Porque isso vai levar... A gente sabe que um processo desse pode levar até 10 anos.
Sabe quanto tempo eu gostaria que fizesse isso? Em 3 meses. Que fosse julgado em 3 meses. Sabe por quê? Porque eu seria, né, com isso, inocentado. Fica 10 anos, aí que aqui a 10 anos, sabe o que acontece? Eu sou inocentado e ninguém fala nada. Vou te dar um exemplo. Na campanha eleitoral disseram que eu tinha roubado merenda. Fizeram isso. Eu ia ganhar no primeiro turno. Aí o meu oponente espalhou que eu era ladrão de merenda, que eu tinha desviado merenda, que eu tinha sido condenado. Veja, era uma empresa terceirizada que demitiu todo mundo. Eu tive que fazer um emergencial, eram 400 pessoas. Veja, servente, cozinheira, mulheres, pessoas humildes. As crianças iam ficar sem merenda? Não, né? Tem 30 mil crianças. Tem crianças que só têm a merenda. É o único alimento que eles têm. Então eu contratei uma empresa e ainda fiz isso lá, sabe quando? Ainda nas férias, para não atrapalhar as crianças. Aí o juiz, né, tomou uma decisão, primeira instância, me condenou, eu e o secretário de Educação. Nós recorremos e o TRF4, que a gente sabe que não leva ninguém para compadre, anulou essa decisão. Veja, mas isso agora, foi agora, início desse ano. Depois até que, inclusive, estava afastado. Agora eu te pergunto o seguinte, e se na eleição em 2020 eu tivesse perdido a eleição por causa disso? E se eu tivesse perdido a eleição e agora ter sido inocentado? Graças a Deus que eu ganhei a eleição. Mas veja, às vezes essas coisas, elas, né, são usadas contra a gente. Então, quem é o maior interessado, Diego, em que isso seja rápido, que isso seja julgado, né? Que ande, sou eu. Então, eu vou colaborar com o Ministério Público, Poder Judiciário, para tudo que puder apurar. Que quem errou, bom, obviamente vai ter que responder, né? O senhor falou agora que eles alegam que o senhor mandou um emissário. Quem seria esse emissário que eles alegam que o senhor mandou? Eu não conheço o que eles estão sustentando. Eles estão dizendo que é o emissário. Eu não sei qual é o emissário e eu não tenho emissário. É importante dizer, eu nunca tive. Eu não sou uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa de tratar direto. Então eu nunca mandei representante, eu nunca tive alguém, não. Eu sempre, às vezes tem gente que não gosta disso, né? Eu sempre sou uma pessoa franca, sou uma pessoa direta, tem pessoa que não gosta disso. Né? Então assim, quem me conhece, eu não estou começando agora na política, né? Você vê, eu fui candidato em 1985, eu tenho 9 eleições na cabeça, então já passei por muitas, né? E não é a primeira vez que me faz denúncia disso e tudo morreu na praia. Em 2008 eles disseram que eu fiz caixa 2, morreu na praia porque era uma mentira. 2012 eu recebi recurso e eles disseram que era errado, morreu na praia. 2016 eles inventaram aquele negócio da Bet e nós sabemos que aquilo era uma armação. A Bet foi inocentada e eu também. Então não deu em nada. Perderam a prefeitura, né? Mas perdemos a eleição. Perdemos a eleição, mas foi uma fake news forte. Criou uma situação, tinha nada a ver conosco, mas a Beth perdeu a eleição e eu também, né? Porque ela era minha candidata, minha parceira. Né? Aí, na campanha de 2018, não inventaram nada porque eu cheguei em 4º colocado, né? Não fui para o segundo turno, talvez se tivesse segundo turno inventaria. E agora de novo. Então eu já estou, né? A cascuda, eu já estou, né? Calejado, né? Então, eu lamento, eu não tenho emissário, nunca tive, né? Eu faço uma política limpa, eu não precisei, eu tive recursos. A minha campanha foi bonita, foi firme, não precisei de nenhum recurso a mais do que eu tive. Eu tive 2 milhões, é um grande valor para fazer uma campanha bonita, para a campanha, não precisava mais do que isso, e foi exatamente o tanto que eu ganhei a eleição, a maior prova é disso. Veja, eu enfrentei um candidato que era prefeito. Aliás, tem uma ação, uma AIGE, uma ação, né, de investigação da Justiça Eleitoral, já foi condenado na primeira instância por uso da máquina. Levou uma multa, 300 mil de multa por uso da máquina. Então, eu não tenho nenhuma AIGE, eu não tenho nenhum processo, porque eu fui muito correto na eleição. Porque eu queria ganhar a eleição, ganhar limpo, né, mãos limpas. Então, é claro que isso são questões que, obviamente, a Justiça vai apurar. Eu confio, mais uma vez, na Justiça dos homens e na Justiça divina. E acredito, né, que o bom senso vai prevalecer e que efetivamente todos esses fatos que eu estou colocando sejam avaliados, né? Que infelizmente às vezes essas coisas não são avaliadas. É o dito pelo não dito, foi falado lá. Né? Dou um outro exemplo, né, de uma outra situação que foi também dita. Uma outra licitação que está sendo colocada, não só da limpeza, é da SAMU. Veja, quando eu assumi, estava um emergencial. O prefeito anterior, ele fez 6 emergenciais, ninguém falou nada. Eu deixei uma licitação para ele, um contrato, ele não fez a licitação, ele fez emergenciais, fez 6. Eu peguei esse pepino, você imagina como é que você não vai fazer uma SAMU e quem salva a pessoa na rua? Eu fiz o emergencial. Aí o que o Ministério Público disse? As pessoas do Ministério Público, não o Ministério Público.
Diz que não encontraram o processo, Diego, mas o processo é virtual, rapaz. Como é que tu não encontra um processo virtual? Só botar um código. É só botar um número. Veja, o processo tem 1.496 páginas, tem 226 anexos, não tem como não achar. Está lá. Aí, sabe por que eles não disseram? Disseram que não acharam? Porque eles disseram que só tinha um concorrente. Deram a ideia para o desembargador de que eles também fabricaram essa... Só que teve 9, Diego. Teve 9 empresas concorrendo. Sabe qual foi a diferença entre o primeiro e o segundo colocado? 0,1. Não é 1%, não. É 0,1. O valor foi menor do que estava sendo praticado pelo prefeito anterior. Num ano, nós economizamos R$500 mil. Onde é que está o superfaturamento? R$500 mil a menos do que foi pago pela administração anterior. Então, está errado isso? Então, teve concorrência. Aí disseram que não acharam o processo. Convenhamos, né? Aí disseram também no outro contrato do Hospital de Pronto-Socorro, disseram que eu fiz em 2 dias. Ele fez lá em 2 dias a licitação. Diego, a licitação ela demorou 63 dias. É que quando você encerra a licitação, você faz um termo, né? Esse termo levou 2 dias. O pronto-socorro teve. O pronto-socorro. Teve um emergencial também, né? Teve um emergencial, porque era aquela intervenção da GAMP, né? Sim. Havia uma intervenção da GAMP. O Ministério Público que não sabia de nada, viu? Eu fiz 5 reuniões com o Ministério Público, como é que não sabia de nada? A última reunião que eu fiz com o Ministério Público foi um dia antes deles pedir a minha prisão. Vem cá, eu fiz 3 reuniões com a juíza, 5 reuniões com o Ministério Público, eu te pergunto, quem quer enrolar, quem quer fazer coisa errada, vai se reunir com o Ministério Público? Foge, né? Normalmente foge do Ministério Público. Não, pelo amor de Deus, quer dizer, todos os passos que estavam sendo dados, Diego, foram reportados ao Ministério. Aí o Ministério diz para o desembargador, não estava sabendo disso. Aí eles dizem lá no processo, não, nós não sabemos de nada que está acontecendo. Não, vamos ser transparentes. Pode ter erro, pode ter falha, mas veja, a empresa que ganhou, ela disputou com 5 empresas. E a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é de 6%. Quanto é que a prefeitura gastava? A prefeitura gastava quase 11 milhões. Sabe quanto que eles estavam gastando lá, a empresa? 8 milhões e 200. Eu te pergunto, tinha uma economia de 2 milhões. Onde é que está o superfaturamento? Se eles estavam economizando 2 milhões e meio, Diego, isso é 25% mais barato que a prefeitura estava gastando. Não é outra empresa, a prefeitura. Porque quem estava administrando o pronto-socorro em 2021 era a prefeitura. Havia uma intervenção em razão da GAMP, na gestão anterior, eu recebi esse pepino, eu disse que ia acabar com a GAMP e acabei, e nós fizemos uma licitação. Esse valor dessa empresa era 2 milhões e meio por mês, mais barato do que a prefeitura estava pagando. Por quê? Porque às vezes o setor privado consegue fazer mais barato que o setor público, a verdade é essa. E às vezes tem mais gestão, também, né? Eles estavam fazendo um bom trabalho. Então eu pergunto onde é que está. Se na SAMU foi 500 mil mais barato do que estava sendo praticado na gestão anterior, se a empresa foi 500 mil a menos do que o tribunal tinha determinado, e é importante dizer isso para ti, né? Que isso é quase 1 milhão e 300 a menos do que o contrato havia determinado. E se no caso da SAMU é 2 milhões e meio ao mês menos, onde é que está o superfaturamento? O contrário. Então, pode ter erro? Pode. Houve falha? Houve. Teve pessoas querendo se aproximar? É claro que houve. Então, a gente precisa estar atento a isso para não, de repente, como foi dito, um desvio de 60 milhões, onde é que está os 60 milhões? Aliás, a prefeitura sequer tinha pago 18 milhões, tinha em torno de entre 15 e 16 milhões tinha pago. Então, onde é que estão os 60 milhões? Aí faz isso, joga o nome da pessoa na lata do lixo? Eu sou jornalista, né? Eu sou gestor, veja, o que um jornalista e um político têm em comum? É o seu patrimônio. Tu tem um patrimônio, as pessoas confiam em ti. Agora, se tu, jornalista, né, tu que tem a confiança das pessoas, o teu nome é lameado, é tudo que você tem. É credibilidade. E política é a mesma coisa. Então, veja, eu sou uma dupla condição, porque eu, jornalista, eu vivo do meu trabalho. Eu sempre digo, eu estou prefeito, eu sou jornalista. É a minha profissão. Então, por isso que para mim é talvez mais importante que outros políticos. Porque eu, como jornalista, vivo da minha honra, eu vivo do meu nome, eu vivo... Né? Quem é que vai contratar o Jair Jorge para trabalhar como jornalista se ele tem a imagem que ele é uma pessoa errada, corrupta? Não, né? Então, por isso, para mim, é um tema tão importante e por isso meu empenho em esclarecer e, obviamente, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, né, Diego? Sim. Prefeito, eu queria que o senhor explicasse para nós o que é o GSM, né?
E qual foi a gerência que teve do ex-prefeito nisso também? Vou deixar bem claro o que é o GCM, para a população em geral. É assim, o que aconteceu, né, Diego? Foi feita uma licitação. Quando eu assumi, não tinha uma empresa para limpeza dos prédios públicos. Alguém limpe, dá um banheiro, limpe, né, passe o álcool gel. No meio de uma pandemia, né? No meio da pandemia, nós estamos falando em janeiro de 2021, né? Sim. Não tinha... Não podemos esquecer que estávamos máscara, isso, função, né? e tinha que limpar, né? A prefeitura estava fechada, eu decidi reabrir a prefeitura, também é importante lembrar isso. Não tinha licitação, ele não quis fazer a licitação, não fez a licitação, porque ele pagou a empresa que estava e terminou... Aliás, que eu fiz a licitação, veio lá do meu governo. Simplesmente ele ficou 4 anos com aquele contrato e não fez a licitação. Terminou e ele me deixou uma casca de banana, vamos pensar assim. Uma bomba. Né? Uma bomba. Uma bomba que estourou no meu colo. Aí eu tive que contratar essa empresa. Foram 4 empresas que apresentaram proposta. Ela teve a menor proposta. Depois a gente descobriu que a GCM. A GSM, tá. que essa empresa, tá. Eu não conhecia essa empresa, não tinha nenhuma relação com essa pessoa, não tinha, né, nenhum vínculo com ela. E é importante lembrar que eram 4 empresas. Depois nós descobrimos, e aí o Tribunal de Contas nos ajudou, que tinha um 5º orçamento, que era o único correto. Que foi que o diretor tirou, né? Que o diretor tirou. Então, essa empresa, nós fomos muito duros com ela desde o início. Não, por exemplo, a primeira fatura era para ser 560 mil, nós já pagamos 360. Desde o primeiro mês, não tinha nem essa denúncia ainda. Por quê? Porque um contrato ele tem que ser cumprido rigorosamente. Cumpra seu contrato. Como eles não estavam cumprindo rigorosamente, eles foram glosados. Então você vê que a prefeitura não tratou essa empresa como se fosse uma amiga. Vamos tratar... Veja, se eu tivesse alguma intenção de favorecer essa empresa, por que eu reduzi o valor que foi pago? Então, eu pagasse o que o tribunal determinou, eu fui mais duro, exatamente porque é a minha obrigação, e eu vi que tinha... Quando eu recebi o relatório do Tribunal de Contas, eu vi que tinha coisa errada, e por isso que eu determinei. Então, a GSM, essa empresa, ela, né, terminou o seu contrato, ficou 6 meses só, obviamente que a empresa vai responder, vai colocar, não quero aqui também atacar ninguém, eles também tiveram as dificuldades deles, isso a gente pode ver. São pessoas que estavam também fazendo ali a sua luta, né? Tiveram muita dificuldade, quebraram. Então tem esse lado humano também, eles estavam ali na batalha pelo dia a dia, mas da minha parte eu procurei ser rigoroso, que era a única coisa que eu poderia fazer. Né? Então eu não fui omisso, negligente, que às vezes, que é o que se quer saber de um prefeito. Você foi omisso? Você foi negligente? Você foi conivente? Não. Tu vê, eu demiti o diretor, afastei o secretário, abri sindicância, fiz a glosa antes do Tribunal de Contas determinar e mais do que o Tribunal determinar. Então, eu acho que isso é um dado importante e também tinha que fazer a licitação, né? Como é que eu ia deixar a prefeitura fechada ou ia deixar as pessoas se contaminar com a Covid? Tinha que fazer a limpeza, tem que entender também esse momento, né? Prefeito, uma das coisas que mais me deixa irritado é quando bota minha família no meio de qualquer problema meu, né? E tentaram ligar a sua esposa ali, a Marcela Scaloni, vocês não viram que poderia ter problemas. Conta para nós o que acontece. Eu acho que é muito importante, Diego, esclarecer tudo. Eu tenho procurado sempre falar de todos os temas. Né? Veja, a minha esposa, eu quando concorri, há 4 anos eu concorri a governador. Exatamente há 4 anos eu estava na disputa, eu cheguei em 4º colocado, eu fiz quase 700 mil votos, fiz 11% dos votos, mas eu não fui para o 2º turno. Eu perdi a eleição, né? E você sabe que, infelizmente, para um político que perde a eleição, nem vento bate na tua porta, né? Aí os amigos fogem. Ninguém bate na porta, nem vento. Aí né? deixa de ser amigo. Eu vivi um momento muito difícil, eu fiquei desempregado 6 meses. E a minha esposa, naquele momento, ela decidiu uma coisa. Ela disse para mim, Jair, eu não quero participar de nada mais. Eu vou ir para a iniciativa privada, eu vou montar o meu negócio. E ela fez isso. Ela montou um salão de festa aqui em Canoas. Salãozinho pequeno, mas ela é uma produtora cultural, ela trabalha com eventos, é a especialidade dela, é uma profissional dessa área. E foi bem, com trabalho, não é fácil quem trabalha em eventos, sabe muito bem disso, ela trabalhou, estava indo bem, em 2019 ela chegou no final já com clientela. O que aconteceu, Diego? Veio a pandemia. E acabou, fechou, quebrou. Todas as pessoas que trabalhavam nessa área quebraram, não tinha, ela pagava aluguel, teve que entregar, fechar.
E aí, no final, aí em 2020, no segundo semestre, ela diz para a filha, a filha da minha esposa é jornalista como nós. E ela mora em São Paulo. Ela diz, vamos abrir uma empresa para a gente pensar um negócio em São Paulo. E um objetivo dela era montar ou uma ótica ou algum comércio. E ela estava falando com um amigo nosso e disse para esse amigo, você conhece tanta gente em São Paulo, você não conhece alguém? Porque como é que eu vou chegar lá e montar uma loja? Eu não conheço nada em São Paulo. Qual é o bairro, qual é o lugar? Eu não sei, mas eu vou me informar. Passou 15 dias, esse amigo voltou, tem um cara que tem uma franquia de farmácias. Ele tem 20 farmácias. E essa franquia, que é uma rede popular de farmácia em São Paulo, essa franquia, aquela farmácia que não tem uma rentabilidade grande, eles vão passando para os franqueados, e eles querem assumir 2 farmácias. Aí ela foi lá para visitar, isso é em São Vicente, Praia Grande, como se fosse aqui, Cidreira e Tramandaí do Rio Grande do Sul, para entender. Né? Não estamos falando de Xangri-Lá, não estamos falando de Atlântica, né? Não estamos falando de Tramandaí, Cidreira, Quintão, só para a gente entender um pouquinho. E nada contra, viu? Que eu vou muito a Quintão. É a minha praia, Eu comecei no Quintão, ia em Cidreira, com muito carinho, né? Só Pinhal que não vamos. Porque são praias históricas, né? Onde as pessoas iam, é o caso, né? Praia Grande é uma praia de trabalhadores, né? Cidreira, por exemplo, tinha as colônias de férias, né? Sim. Praia Grande também tinha as colônias de férias. Então, tinham 2 farmácias. Veja, quando a gente fala em franquia, Diego, não é o prédio, tá? É a farmácia que tem ali os medicamentos e os funcionários, né? É isso, não é o prédio é alugado. Então, e não é a rede também, né? Não é a rede, é uma lojinha, uma loja ali, numa praia, né, entre tantas lojas, uma. Então, nós estamos falando de 2 farmácias pequenas. E aí, essa pessoa que tinha a rede, era da família dele, tinha 20. Disse, olha, eu preciso de sócio. E elas pagam com dinheiro delas, comprovado, com empréstimo, com recursos próprios, recursos da família, e elas compram a franquia. Veja, era 200 mil cada franquia. Elas entram 50% cada uma, então 200 mil. Durante 14 meses, a lucratividade foi 107 mil. O que é isso? O valor, normalmente, dessas farmácias é entre 150 e 180 mil. Esse é o faturamento dessa farmácia, no bruto, né? O lucro é 5%. Você vai ver que elas receberam em 14 meses exatamente o lucro, né, que é normal. Você tem uma loja de sapato, você tem um comércio, você tem uma ótica, tem um lucro ali, né? Você vende o produto, né? Você paga os impostos, paga os funcionários, sobra um lucro. Esse lucro é dividido entre os sócios. Então, elas receberam 107 mil, que é exatamente a margem de lucro. Então, é um negócio. Que, vamos pensar o seguinte, quando tem corrupção, como é que funciona? Você bota 100 mil e tira 200. Não pode ser o inverso. Você botou 200 mil, ela botou do seu dinheiro 200 mil e tirou 107 mil. Isso é a vida. É assim que quem faz negócio. Quem tem hoje uma padaria, quem tem um mercado, quem tem uma ótica ou quem tem uma farmácia, é assim. Então, eles falam, em lavagem de dinheiro. Não, mas isso não é uma lavanderia. Isso é uma churrascaria, né? Que você está queimando dinheiro? Não. Então, vamos misturar as coisas, né? Então, é preciso esclarecer. Ela, como qualquer cidadã, tem o direito ou não tem o direito. Ela é por ser minha esposa, e por que eles me associam? Porque é o seguinte, Diego, eu disse para ela, olha, a mulher é que nem a mulher de César, né? Não basta ser séria, tem que parecer séria. Sim. Eles queriam fazer um acordo informal. Aí ela tinha uma empresinha com a filha dela, eles tinham as farmácias, eles queriam fazer um acordo informal e aí ela investir e eles pagariam. Eu disse, mas tu nem conhece as pessoas, como é que tu vai fazer uma coisa? Como é que tu vai explicar depois que tu está recebendo esse dinheiro? Como é que tu vai explicar que tu deu dinheiro para eles? Tu tem que ter uma sociedade, tem que botar isso no papel. E exatamente porque eu disse isso para ela, ela manda o contrato para mim por e-mail. Eu nem respondi. É como dizer, viu, eu estou fazendo certinho. Uhum. E só pelo fato dela ter mandado, veja, eles vasculharam meus e-mails, eles vasculharam meu WhatsApp, não tem nada, Diego. Não tem nem antes, nem depois. A minha mulher é uma mulher independente. Né? Ela nunca dependeu de marido ou de ninguém. Ela tem a sua vida própria, é uma mulher inteligente, uma mulher empreendedora. Né? Então, eu acho que isso é importante. Ela tem o direito, ela fez algo totalmente correto, não tem nada de errado nisso. Mas aí você atinge, você coloca, porque é a família. E não é fácil, né? Como eu falei, quando entraram lá no meu pai, na minha mãe, olha, quando entraram aqui na minha casa,
Foi duro para mim, mas foi muito mais duro para mim saber que meus pais passaram por essa vergonha. Veja, meu pai é um operário. Meu pai e minha mãe são operários, são pessoas humildes, nunca tiveram, nunca aconteceu nada na vida deles. Você veja eles com 95 anos, meu pai, 92 minha mãe, entrar, a polícia, 10 homens armados, metralhador, entrar às 6 da manhã, a minha mãe chegou a passar mal. Então veja, até auto desumano, né? Então não é fácil para ninguém isso. Eu não desejo nem meu pior inimigo isso que aconteceu comigo. Então quando você envolve a família, né, quando é contigo, tu segura todas, né, Diego? Mas agora quando envolve a família, é mais difícil, porque isso também toca o coração da gente, né? E ninguém tem o coração de pedra, as pessoas têm sentimentos, as pessoas, né, ficam tristes, isso afetou muito a vida, né, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da minha enteada, dos meus pais, né? Então a gente tem sofrido, mas também tem muita fé em Deus que nós vamos, né, provar, mostrar nossa inocência, e eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui também, né? Sim, prefeito, eu fico pensando... Hoje as pessoas às vezes são muito maiores que os partidos, né? E Jairo Jorge se tornou maior que alguns partidos e se tornou um patrimônio da cidade de Canoas, né? E o senhor relatou diversos ataques que sofreu durante o seu governo, depois com a Beth. Por que o governo Jairo Jorge, porque a figura Jairo Jorge é tão atacada? Os meus adversários, sabe, Diego, eles fizeram esse ataque assim a mim, né? Desde o início, né? Talvez pela forma de eu governar, pelas ações que eu estou fazendo, pelo trabalho que eu desenvolvi desde o início. E eu acho que isso faz parte da política, né? Mas é difícil. E uma coisa que eles fizeram comigo, eles judicializaram. Eles seguiram o caminho da justiça, né? Então entraram, por exemplo, mais de 30 ações populares, aí fizeram denúncias no Tribunal de Contas, fizeram denúncia em outros lugares. Então, essas pessoas, elas jogaram muito pesado assim para me destruir a minha reputação. Mas eu tenho, né? Eu vou continuar trabalhando, eu quero deixar essa mensagem para os canoenses. Eu sei que tu tem uma grande entrada, uma grande audiência aqui, as pessoas te acompanham, não só em todo o Rio Grande do Sul, mas quero falar especialmente aos canoenses que eu vou me dedicar muito, sabe, Diego, à cidade, para recuperar a cidade. A cidade está vivendo um momento muito difícil com a tempestade que aconteceu, né? É preciso recuperar a cidade e eu vou me dedicar de corpo e alma, sabe? Para, ao mesmo tempo, enfrentar esses que querem destruir o meu legado, que querem destruir a minha administração, Eu nunca tive inimigo na política, eu não sou de olhar para trás, mas infelizmente tem gente que me acha que é inimigo, me trata como inimigo. Eu não penso dessa forma, eu não fico atacando ninguém, né? Como diz a própria Bíblia, o cara, quem olha para trás vira estátua de sal, né? Então a mulher de Jó, né? Então eu não olho para trás, eu olho para frente, mas infelizmente tem gente que é isso, cria esses factoides, faz denúncia artificial e muitas coisas que eu já enfrentei na vida foram fruto dessa disputa, né? Mas eu vou olhar para frente, vou continuar olhando para frente, vou colaborar e os canoenses podem ter certeza, minha dedicação será integral, eu não vou participar, né, de outras entidades, eu vou me dedicar integralmente à cidade nesse período para que a gente possa, nesses 2 anos e pouco do meu mandato, eu digo até que é um 4º mandato, sabe, Diego? Porque ficar 6 meses fora... Tirou as férias, viu? Nunca tirava 15 dias de férias. Eu nunca tirei, mas agora tirei forçado, né? Mas eu não foi fácil e não é uma coisa que eu desejo para ninguém, sabe? Eu digo nem para o meu pior inimigo, eu desejo isso que eu passei. E para encerrar, prefeito, o senhor hoje comanda a cidade com o 2º maior PIB do estado, é uma cidade que tem segundo turno, quer ver o tamanho da cidade e ver se está tem segundo turno. O Jairo Jorge, politicamente, volta mais forte? Eu vou trabalhar para que as pessoas conheçam as minhas ideias, saibam também o que aconteceu, acho que isso é muito importante, né? Acho que é isso que a gente está trabalhando e quero voltar, quero me reconectar com as pessoas, né? Eu quero te dizer que uma das medidas que eu vou tomar, se Deus permitir que eu retorne agora dia 27, bem cedo eu vou estar na prefeitura. Nós vamos estar acompanhando, nós vamos estar lá. Vamos lá, eu vou primeiro, né, nós vamos ter normas novas, são um decálogo ético, são questões que a gente vai construir para blindar a prefeitura mais, porque a gente viu que as pessoas usaram brechas para tentar se aproximar. Não conseguiram, não tiveram êxito, mas tentaram. Então eu vou criar uma blindagem, medidas, decisões para evitar que qualquer pessoa possa interferir numa licitação. São ideias bastante inovadoras, eu pensei muito esses 6 meses e olhei ações que estão sendo feitas em outros lugares e nós vamos ter ações bem inovadoras e nós vamos lançar isso lá no primeiro dia.
e vou também atender a população. Porque como eu estou há 6 meses sem atender o povo, eu vou atender na praça, vou atender o povo, a comunidade, né, para ser bem transparente também, o povo saber que eu estou ali. Ao invés de atender dentro da prefeitura, eu vou atender na praça, na frente da prefeitura, vou atender a população para que a população possa, né, trazer as suas demandas, seus problemas, que eu sei que a população também está com saudade. Eu estou com saudade das pessoas também nesse período. Então, quero dar essa mensagem, né, de otimismo. Tenho muita confiança no Poder Judiciário, tenho confiança também no Ministério Público, respeito o Ministério Público e eu espero que a justiça seja feita e que a gente possa trabalhar muito por Canoas e fazer Canoas voar cada vez mais alto. Prefeito, quero lhe agradecer por ter recebido aqui na sua casa, né, nessa tarde linda, hoje, feriado. Esperamos uma boa volta, né? E vamos estar ali monitorando também, né, prefeito? O senhor sabe que a gente acompanha tudo, né? E cobra, né? A gente cobra, a gente vai lá e bate na porta, não tem problema. Tá bom, prefeito Jair Jorge? Obrigado pela oportunidade, Diego. Também desejo aí esse momento aí que a gente possa, com muita fé e esperança, construir a cidade de Canoas, reconstruí-la, mas também o Rio Grande, né? Que a gente possa, e o Brasil, ter um caminho de esperança aí para o futuro. E nacional, prefeito, e aí? Estou totalmente fora. Não tem opinião? Não vou participar de nada. O voto é secreto, vou lá votar, mas não vou participar. Eu tomei uma decisão de não participar nem no primeiro, nem no segundo turno e não vou participar. Ah, então tá bom, então. Prefeito Jair Jorge, obrigado, tá bom? Obrigado. Um abraço a todos. Gente, esse bate-papo também vai estar disponível no YouTube e Spotify do Porto Alegre 24 horas, tá bom? Até a próxima.